7 passos de proteger sua mente dos ataques do inimigo através do auxílio do Espírito Santo. A guerra invisível. Existe algo acontecendo com você agora, e talvez você ainda não tenha percebido a gravidade disso. Não é algo que você consegue tocar. Não é algo que as pessoas conseguem ver. Mas está aí, todos os dias, influenciando suas decisões, suas emoções, e até a forma como você enxerga a sua própria vida. Preste atenção nisso com muita seriedade. A maior batalha da sua vida não está acontecendo do lado de fora. Está acontecendo dentro da sua mente. Enquanto você tenta seguir sua rotina, trabalhar, cuidar da sua família, manter sua fé, existe uma guerra silenciosa acontecendo nos seus pensamentos. E o problema é que ela não faz barulho. Ela não avisa quando começa. Ela simplesmente entra e começa a ocupar espaço. Você já percebeu como um pensamento pode mudar completamente o seu dia? Você acorda bem, motivado, com esperança, e de repente surge uma dúvida, uma lembrança ruim, uma preocupação, e pronto, sua paz desaparece, sua força diminui, sua fé começa a balançar. Agora me responde com sinceridade, quantas vezes você tentou orar, mas sua mente não colaborava? Quantas vezes você começou a falar com Deus, mas pensamentos aleatórios, negativos ou até confusos invadiram tudo? Quantas vezes você se sentiu cansado, sem nem saber explicar o porquê? Isso não é apenas cansaço comum. Isso não é só estresse do dia a dia. Existe algo mais profundo acontecendo. Existe uma estratégia sendo usada contra você, e ela começa exatamente na sua mente. Porque quem controla a sua mente, controla suas emoções, e quem controla suas emoções, começa a influenciar suas decisões. E quando suas decisões são afetadas, o rumo da sua vida começa a mudar. Percebe o nível disso? O inimigo não precisa aparecer para você. Ele não precisa fazer algo visível. Ele não precisa te derrubar de uma vez. Se ele conseguir plantar pensamentos certos, no momento certo, ele começa a te enfraquecer sem que você perceba. Ele sussurra dúvidas quando você está tentando ter fé. Ele traz medo quando você está prestes a avançar. Ele gera confusão quando Deus está tentando te dar direção. E o mais perigoso é que tudo isso parece vir de você. Parece que é só a sua mente. Parece que são só seus pensamentos. Parece normal, mas não é. Existe uma guerra invisível acontecendo, e ela é constante. E talvez, sem perceber, você já entrou nela há muito tempo. Talvez seja por isso que você sente dificuldade de manter a paz. Talvez seja por isso que sua mente não descansa. Talvez seja por isso que, mesmo buscando a Deus, você ainda sente uma pressão interna que não consegue explicar. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Você não está lutando apenas contra pensamentos aleatórios. Você está diante de um campo de batalha espiritual. E enquanto você não perceber isso, vai continuar tentando resolver uma guerra espiritual com força humana. Mas hoje isso muda, porque a partir de agora, você vai começar a enxergar o que antes estava oculto. E quando você enxerga a batalha, você deixa de ser vítima e começa a se posicionar. O inimigo não faz barulho. Existe um motivo pelo qual tanta gente está sendo afetada na mente, sem perceber que está sendo atacada. Porque o inimigo não trabalha de forma escandalosa. Ele não chega fazendo barulho. Ele não avisa. Ele não se apresenta. Ele age no silêncio. Enquanto você está distraído, vivendo sua rotina, lidando com suas responsabilidades, ele começa a agir de forma sutil, quase imperceptível. E é exatamente aí que está o perigo. Porque quando o ataque é óbvio, você reage. Mas quando ele é silencioso, você absorve. Você começa a aceitar pensamentos que não deveriam estar aí. Começa a normalizar sentimentos que não fazem parte daquilo que Deus tem para você. Começa a conviver com uma confusão interna, como se fosse algo comum. E aos poucos, sem perceber, sua mente vai sendo ocupada. Não é de uma vez, é aos poucos. Uma dúvida aqui, um medo ali, uma insegurança que aparece do nada, uma comparação que começa a te diminuir. Um pensamento negativo que insiste em voltar. E quando você vê, já não está mais pensando com clareza. Agora deixa eu te falar algo forte, e você precisa entender isso com profundidade. O inimigo não precisa te destruir de uma vez.
Se ele conseguir te manter confuso, já é o suficiente. Confusão mental paralisa. Confusão espiritual enfraquece. Confusão emocional te faz tomar decisões erradas. E tudo isso começa com algo aparentemente pequeno, um pensamento. Você já percebeu como existem pensamentos que chegam sem serem convidados? Você não chamou, você não queria, mas eles aparecem. Pensamentos que geram medo, que te fazem duvidar de você, duvidar das pessoas, duvidar até de Deus. E o mais perigoso é que, muitas vezes, você começa a acreditar neles. Começa a dar atenção, começa a alimentar, começa a repetir isso dentro de você, e aquilo que era apenas um pensamento, começa a se tornar uma verdade na sua mente. É assim que muita gente está vivendo hoje, não porque Deus se afastou, não porque perdeu o propósito, mas porque a mente foi tomada por uma sequência de pensamentos que nunca foram confrontados. E enquanto isso acontece, a pessoa continua tentando viver normalmente, mas por dentro está cansada, sobrecarregada, sem direção. E sabe o que torna isso ainda mais sério? É que esse tipo de ataque não vem com aparência espiritual. Ele vem disfarçado de preocupação, de excesso de pensamentos, de ansiedade, de dúvidas aparentemente normais. Mas no fundo, existe uma intenção: te afastar da paz, te desconectar da verdade, te impedir de viver com clareza. Porque uma mente confusa não consegue ouvir Deus com nitidez. Uma mente sobrecarregada não consegue discernir direção. E uma mente dominada por pensamentos negativos começa a acreditar que não tem saída. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece ficar. Nem tudo que você sente vem de Deus. E enquanto você não aprender a identificar isso, vai continuar sendo afetado por algo que poderia ser interrompido. Existe uma diferença entre pensar e ser dominado pelos pensamentos. E hoje, você começa a perceber isso. Porque quando você entende como o inimigo age, você para de ser enganado. E quando você para de ser enganado, você começa a recuperar o controle. Talvez isso seja você. Talvez, até aqui, você esteja ouvindo tudo isso e pensando que faz sentido, mas ainda sem ter certeza se isso realmente está acontecendo com você. Então deixa eu te ajudar a enxergar com clareza, porque o problema dessa guerra é que ela não se apresenta de forma óbvia. Ela se esconde nos detalhes do seu dia a dia. E quando você não percebe, você continua vivendo, mas por dentro algo já não está bem. Preste atenção nesses sinais. Você tenta orar, mas sua mente não para. As palavras saem, mas os pensamentos vão para todos os lados. Você começa focado, e de repente já está pensando em problemas, lembranças, preocupações. E isso te frustra, porque parece que você não consegue se conectar de verdade. Agora pensa nisso. Quantas vezes você decidiu confiar em Deus? Mas, logo depois, pensamentos contrários começaram a surgir? Pensamentos que dizem que não vai dar certo, que nada vai mudar, que você está sozinho. E mesmo sabendo que não deveria pensar assim, eles continuam voltando, como se algo insistisse em te puxar para baixo. E tem mais, você já se sentiu cansado, mesmo sem ter feito nada pesado? Um cansaço que não é físico, mas mental. Sua mente parece sobrecarregada, cheia, pesada. Você tenta descansar, mas não consegue desligar. Tenta se distrair, mas os pensamentos continuam lá, e isso vai te desgastando aos poucos. Agora deixa eu ir mais fundo com você. Já aconteceu de você se comparar com outras pessoas e se sentir menor? Já veio aquele pensamento dizendo que você não é capaz, que não é suficiente, que não vai conseguir? E o pior, você começa a acreditar nisso. Sem perceber, sua identidade começa a ser afetada. E aquilo que Deus diz sobre você vai ficando distante na sua mente. E talvez o mais perigoso de todos os sinais seja esse. Você começa a perder a paz. E nem sabe explicar o motivo. Não aconteceu nada grave. Nada externo mudou tanto. Mas dentro de você, algo não está em ordem. Uma inquietação constante. Uma pressão interna. Um peso que você não consegue tirar. E sabe o que muitas pessoas fazem? Ignoram. Acham que é só uma fase, que vai passar, que é normal, mas não é normal viver sem paz. Não é normal viver com a mente acelerada o tempo todo. Não é normal viver sendo dominado por pensamentos que te enfraquecem. Isso são sinais.
sinais de que existe uma batalha acontecendo, e você está sendo afetado por ela. E aqui está o ponto mais importante que você precisa entender agora. Se você não identifica o problema, você não consegue lutar contra ele. Enquanto você acha que é só você, que é só sua mente, que é só seu jeito, você continua aceitando algo que deveria ser confrontado. Mas no momento em que você percebe, tudo começa a mudar, porque você deixa de se culpar e começa a entender o que realmente está acontecendo. E quando isso acontece, você começa a se posicionar. E é exatamente aqui que muita gente começa a ter uma virada, porque não basta sentir, você precisa entender. E no momento em que você entende onde essa batalha está acontecendo, você começa a enxergar o que antes estava invisível. A mente é um campo de batalha. Agora você precisa entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. A sua mente não é apenas um lugar onde pensamentos passam. A sua mente é um campo de batalha. Existe uma disputa acontecendo aí dentro, todos os dias. De um lado, Deus tentando te direcionar, trazer clareza, paz, verdade. Do outro, uma força contrária tentando confundir, enfraquecer e te afastar do propósito. E o mais impressionante é que essa batalha não acontece de forma visível. Ela acontece no nível dos pensamentos. Por isso que muita gente não percebe, porque espera ataques grandes, evidentes, externos. Mas o verdadeiro confronto começa no lugar mais silencioso de todos, onde na mente. Deixa eu te mostrar o nível disso. Antes de uma pessoa desistir na vida, ela já desistiu na mente. Antes de alguém perder a fé, primeiro perdeu a convicção dentro de si. Antes de tomar uma decisão errada, a pessoa já foi convencida internamente de que aquilo fazia sentido. Percebe como tudo começa aí? Nada acontece do lado de fora sem antes passar pelo lado de dentro. E é por isso que essa área é tão atacada. Porque se a mente for dominada, o resto vem como consequência. Agora pensa comigo. Se alguém consegue controlar o que você pensa, começa a influenciar o que você sente. Se consegue influenciar o que você sente, começa a afetar o que você faz. E se afeta o que você faz, começa a moldar o seu futuro. É uma sequência, e tudo começa em um lugar que, muitas vezes, você não dá a devida atenção. Sua mente. Mas aqui está algo que você precisa guardar com muita força. Nem todo pensamento que passa pela sua mente representa quem você é. Nem tudo que surge dentro de você vem de Deus. E nem tudo que parece verdade é verdade. Existe uma diferença entre pensar e aceitar o pensamento. E esse é um dos pontos mais críticos dessa batalha. Porque o problema não é o pensamento chegar. O problema é quando ele encontra espaço para ficar. E quando fica, começa a criar raízes. Raízes que afetam sua fé, sua identidade, sua visão de futuro. E aos poucos, sem perceber, você começa a agir baseado em algo que nunca deveria ter sido aceito. Agora deixa eu te trazer uma verdade espiritual que muitas pessoas ignoram. A mente é um território, e todo território precisa ser protegido. Se você não protege, alguém ocupa. Se você não vigia, algo entra. E quando entra, começa a influenciar tudo. Por isso que existem momentos em que você não se reconhece. Momentos em que você pensa coisas que não condizem com quem você é. Momentos em que você sente algo que parece fora do lugar. Isso acontece porque houve uma abertura. E onde existe abertura, existe influência. Mas existe uma boa notícia no meio disso tudo. Se a batalha está na mente, é possível aprender a proteger a mente. Se existe ataque, existe defesa. Se existe influência negativa, também existe uma influência superior. E é exatamente aqui que começa a mudança. Porque quando você entende que sua mente é um campo de batalha, você para de ser passivo. Você deixa de aceitar tudo. Você começa a filtrar, a observar, a discernir. E isso muda completamente o jogo. Porque agora você não está mais apenas vivendo, você está vigiando. E quem vigia não é pego de surpresa. Você não está sozinho. Agora que você entendeu que a sua mente é um campo de batalha, existe algo que você precisa ouvir com muita atenção. Você não foi criado para lutar essa guerra sozinho. Talvez, até hoje, você tentou resolver isso com a sua própria força. Tentou controlar seus pensamentos, tentou se disciplinar, tentou ignorar aquilo que te incomodava. E por um tempo, até parece que funciona, mas depois tudo volta. Os mesmos pensamentos,
as mesmas dúvidas, as mesmas pressões internas. E isso acontece porque essa batalha não é apenas mental, ela é espiritual, e tudo que é espiritual não pode ser vencido apenas com esforço humano. É aqui que muitas pessoas se cansam, porque tentam lutar uma guerra espiritual usando apenas a mente, quando, na verdade, precisam de ajuda espiritual. E é exatamente nesse ponto que muita gente desiste, porque sente que não consegue vencer. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar tudo agora. Você não está sozinho nessa batalha. Existe uma presença real constante, ativa que foi enviada exatamente para te ajudar nisso, o Espírito Santo. Mas talvez você tenha aprendido a enxergar o Espírito Santo apenas como alguém que consola, que traz paz em momentos difíceis. E sim, ele faz isso, mas ele vai muito além disso. O Espírito Santo é aquele que te orienta, que te alerta, que te ensina a discernir o que está acontecendo dentro de você. Ele não apenas te acalma, ele te guia, inclusive na sua mente. Enquanto pensamentos confusos tentam ocupar espaço, ele traz clareza. Enquanto dúvidas surgem, ele revela a verdade. Enquanto o medo tenta crescer, ele fortalece sua confiança. Mas existe um detalhe que muda tudo. O Espírito Santo não invade, ele não força, ele não ocupa um espaço que você não entrega. E é aqui que começa a virada na vida de muitas pessoas. Porque não basta saber que ele existe, é preciso permitir que ele atue, é preciso aprender a ouvir, é preciso dar espaço, porque enquanto sua mente está cheia de ruído, fica difícil perceber a direção. Enquanto você está reagindo a todo pensamento que aparece, você não consegue discernir o que realmente importa. Mas quando você começa a se abrir, quando você começa a buscar, quando você começa a depender, algo começa a mudar. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começa a sentir quando um pensamento não vem de Deus. Começa a ter sensibilidade para interromper aquilo que antes você alimentava. E isso não vem de você, vem da presença do Espírito Santo, te ajudando a enxergar. Agora pensa comigo. Se existe alguém que conhece tudo, que vê além do que você vê, que entende o que está acontecendo no mundo espiritual, e esse alguém está com você, por que continuar lutando sozinho? Por que continuar tentando controlar tudo com a própria força, quando existe uma ajuda disponível? Mas aqui está o ponto mais importante. Essa ajuda não é automática. Ela começa quando você decide depender. E depender não é fraqueza. Depender é estratégia espiritual. É reconhecer que existe uma força maior e escolher caminhar com ela. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Porque não basta entender a batalha, você precisa saber como agir dentro dela. E existem passos claros, práticos, espirituais que podem mudar completamente a forma como você lida com sua mente. Os 7 passos são: primeiro passo, perceber a consciência espiritual. Agora começa a parte que pode transformar completamente a forma como você lida com a sua mente. Mas antes de qualquer mudança prática, existe algo essencial que você precisa desenvolver: a consciência. Porque ninguém vence uma batalha que não percebe que está acontecendo. E aqui está o primeiro passo, e talvez um dos mais ignorados. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é seu. Preste atenção nisso. Nem tudo que surge dentro de você nasceu em você. E enquanto você acreditar que todo pensamento é seu, você vai continuar assumindo coisas que não deveria carregar. Você já percebeu como alguns pensamentos simplesmente aparecem? Você não chamou, você não estava pensando sobre aquilo, mas de repente, está ali. Uma dúvida, um medo, uma acusação interna, um pensamento negativo sobre você mesmo, e o mais automático que você faz é assumir que aquilo faz parte de você. Mas e se não fizer? E se, na verdade, aquilo for apenas uma tentativa de entrar, e não algo que já pertence a você? Esse é o nível de consciência que você precisa desenvolver, porque o problema não é o pensamento aparecer. O problema é quando você não percebe que ele chegou. Quando você não percebe, você não questiona. Quando você não questiona, você aceita. E quando aceita, começa a se identificar com algo que nunca deveria ter feito parte de você. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente, apenas porque um pensamento disse isso? Quantas vezes você duvidou da sua capacidade, não por fatos reais, mas por algo que surgiu dentro da sua mente?
Quantas vezes você começou a se ver de forma negativa, sem nem saber de onde aquilo veio? Isso acontece porque faltou percepção. Faltou aquele momento em que você para e diz: espera, de onde veio isso? Isso realmente sou eu? Ou isso chegou até mim? Essa pergunta muda tudo, porque no momento em que você começa a perceber, você quebra o automático, você sai do piloto automático, você para de simplesmente reagir, e começa a observar. E observar é poderoso, porque quando você observa, você ganha tempo, e esse tempo te permite decidir, aceitar ou rejeitar. Agora deixa eu te mostrar algo importante. A sua mente funciona como uma porta. Pensamentos batem, alguns entram, outros deveriam ser barrados. Mas quando você não está atento, tudo entra. E quando tudo entra, sua mente fica cheia de coisas que não deveriam estar aí. E isso gera confusão, desgaste, insegurança. Mas quando você desenvolve consciência, você começa a controlar essa porta. Você começa a perceber quem está tentando entrar. E isso muda completamente a dinâmica da sua vida. Porque agora você não é mais alguém que sofre com os pensamentos. Você começa a se tornar alguém que discerne os pensamentos. E discernir é o início da liberdade. Porque só é possível rejeitar aquilo que você reconhece. E só é possível proteger a mente quando você está consciente do que está acontecendo nela. Esse é o primeiro passo. Não é sobre fazer força. Não é sobre tentar controlar tudo. É sobre perceber. E quando você começa a perceber, você já não está mais no mesmo nível de antes. Segundo passo é interromper imediatamente. Agora que você começou a perceber que nem todo pensamento é seu, surge uma responsabilidade que muita gente evita. Você precisa aprender a interromper, porque perceber sem agir não protege a sua mente. E aqui está um erro que destrói muita gente por dentro. A pessoa identifica o pensamento, mas deixa ele continuar. Ela percebe que aquilo não é bom, mas continua alimentando. E é exatamente aí que o ataque ganha força, porque pensamento alimentado cresce. Pensamento ignorado enfraquece, mas pensamento interrompido perde o poder. Preste atenção nisso com muita clareza. Você não tem controle sobre tudo que chega na sua mente, mas tem controle sobre o que continua nela. E essa decisão acontece em segundos. É naquele exato momento em que o pensamento surge. Se você dá atenção, ele se desenvolve. Se você corta, ele perde espaço. Mas para interromper, você precisa ser intencional. Não é automático. Porque a sua mente foi acostumada a seguir o fluxo dos pensamentos. Veio um pensamento, você vai junto. Veio outro, você continua. E quando percebe, já está imerso em algo que começou pequeno, mas tomou proporções enormes. Agora pensa nisso. Quantas vezes você começou pensando em algo simples e terminou com a mente pesada, cheia de preocupações, inseguranças, medos? E isso não aconteceu de uma vez. Foi uma sequência que não foi interrompida. E é exatamente isso que precisa mudar. Porque você não pode mais permitir que qualquer pensamento tenha liberdade total dentro da sua mente. Você precisa se posicionar. E posicionamento significa interromper imediatamente aquilo que não está alinhado com a verdade. Mas deixa eu ser direto com você. Interromper não é ignorar fingindo que não existe. Interromper é confrontar. É olhar para aquele pensamento e dizer internamente: isso não tem espaço aqui. Isso não me pertence. Isso não define quem eu sou. E quando você faz isso, você quebra o ciclo. Porque aquele pensamento estava esperando continuidade. Ele precisava da sua atenção para crescer. Mas quando encontra resistência, ele perde força. Agora entenda algo muito importante. No começo isso vai parecer difícil, porque você está acostumado a deixar passar. Mas com o tempo, isso se torna natural. Você começa a perceber mais rápido. Começa a reagir mais rápido. E aquilo que antes dominava sua mente, começa a ser barrado antes mesmo de crescer. E isso muda completamente sua realidade. Porque a maioria das pessoas não sofre por causa de um pensamento. Sofre por causa de vários pensamentos que não foram interrompidos. E quando se acumulam, se tornam um peso emocional enorme. Mas você está aprendendo algo diferente. Você está aprendendo a cortar na raiz. A não deixar avançar. A não permitir que algo pequeno se torne algo grande. E isso exige decisão. Exige firmeza. Exige autoridade. Porque a sua mente não é território aberto. E tudo que tenta entrar,
precisa passar por um filtro, e esse filtro é você. Quando você decide interromper, você começa a recuperar o controle. E quando recupera o controle, a sua mente deixa de ser um lugar de caos e começa a se tornar um lugar de domínio. Terceiro passo: filtrar com discernimento espiritual. Agora que você começou a perceber e aprendeu a interromper, existe um nível ainda mais profundo que precisa ser desenvolvido. Você precisa aprender a filtrar, porque nem todo pensamento que parece bom vem de Deus, e nem todo pensamento que parece lógico é verdadeiro. Esse é um dos pontos mais perigosos dessa batalha, porque muitos pensamentos não chegam com aparência negativa. Eles chegam disfarçados. Parecem preocupação, mas geram ansiedade. Parecem prudência, mas geram medo. Parecem lógica, mas afastam você da fé. E se você não tiver discernimento, você aceita. Aceita como se fosse algo normal. Aceita como se fosse parte do seu raciocínio. Mas, na verdade, está sendo influenciado. Agora presta atenção nisso. O problema não é apenas pensamento negativo. O problema são pensamentos que parecem certos, mas te afastam da verdade. Porque esses são os mais difíceis de identificar. Eles não assustam, eles não chamam atenção, eles se encaixam. E quando você percebe, já está tomando decisões baseado neles. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar sua forma de pensar. Tudo que passa pela sua mente está alinhado com aquilo que Deus diz? Ou você tem aceitado ideias que contradizem a verdade, sem perceber? Essa pergunta revela muito. Porque filtrar pensamentos exige comparação. Você precisa comparar o que chega na sua mente com a verdade que vem de Deus. E quando não bate, precisa ser rejeitado. Simples assim. Mas isso exige sensibilidade espiritual, porque nem sempre é óbvio. Às vezes o pensamento vem com argumentos fortes, vem com lógica, vem com justificativas, mas no fundo, gera inquietação, tira sua paz, enfraquece sua fé. E isso já é um sinal, porque tudo que vem de Deus pode até confrontar, mas no final traz clareza, traz direção, traz paz, mesmo em meio à correção. Agora pensa comigo, se um pensamento te deixa mais distante de Deus, ele não vem de Deus. Se um pensamento enfraquece sua identidade, ele não vem de Deus. Se um pensamento te paralisa, ele não vem de Deus. E é exatamente isso que você precisa começar a identificar. Porque enquanto você não filtra, você mistura. Mistura verdade com mentira. Mistura direção com confusão. E quando está tudo misturado, você não sabe mais em que acreditar. E isso trava sua vida. Mas quando você desenvolve discernimento, tudo muda. Você começa a separar. Isso vem de Deus. Isso não vem. Isso eu aceito. Isso eu rejeito. E essa clareza te dá autoridade. Porque agora você não está mais reagindo a tudo. Você está escolhendo o que permanece. E essa escolha define o ambiente da sua mente. Agora entenda algo muito importante. Sua mente sempre vai produzir pensamentos, mas você decide quais ficam. E quando você filtra, você protege. E quando protege, você fortalece sua fé. Porque uma mente alinhada com a verdade não se abala com facilidade. E é exatamente isso que começa a acontecer com você agora. Quarto passo: substituir mente. Agora você chegou em um ponto que muita gente não entende, e por isso não consegue vencer essa batalha. Não basta perceber, não basta interromper, e não basta filtrar. Se você apenas tira um pensamento, mas não coloca nada no lugar, o espaço continua vazio. E uma mente vazia sempre será preenchida de novo. Esse é o erro. A pessoa identifica o pensamento errado, rejeita, mas não substitui. E aí, pouco tempo depois, o mesmo pensamento volta, ou pior, volta mais forte, porque encontrou um espaço livre. Agora presta atenção nisso. A sua mente não funciona no vazio, ela funciona por ocupação. Se você não decide o que entra, algo entra. Se você não escolhe o que permanece, qualquer coisa permanece. Por isso que o próximo passo é essencial. Você precisa substituir. Trocar o pensamento que não vem de Deus por uma verdade que vem de Deus. E isso não é automático. Isso exige intenção. Porque o pensamento negativo chega pronto. Mas a verdade, você precisa trazer. Agora pensa comigo. Se vem um pensamento dizendo que você não é capaz, o que você faz? Se você só rejeita, fica um silêncio.
Mas se você substitui, você declara algo diferente. Você começa a afirmar aquilo que Deus diz sobre você, e isso muda completamente o ambiente da sua mente. Porque agora você não está apenas defendendo, você está reconstruindo. E deixa eu te falar algo muito importante. A mente é treinável. Aquilo que você repete, se fortalece. Aquilo que você alimenta, cresce. Então, se durante muito tempo você alimentou pensamentos negativos, sua mente se acostumou com esse padrão, mas isso pode ser mudado. E começa exatamente aqui, na substituição. Você começa a interromper o pensamento errado, e imediatamente coloca uma verdade no lugar. Se vier dúvida, você responde com fé. Se vier medo, você responde com confiança. Se vier acusação, você responde com identidade. E isso não é apenas positivo, isso é espiritual, porque você está alinhando sua mente com aquilo que Deus já declarou. Agora entende o nível disso. Você não está apenas lidando com pensamentos, você está reprogramando sua mente. E isso leva tempo, mas funciona, porque a repetição da verdade começa a enfraquecer a mentira. Aos poucos, aquilo que antes parecia forte, começa a perder força, e aquilo que você começa a declarar ganha espaço. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem ocupado a sua mente com mais frequência? Os pensamentos que chegam automaticamente, ou as verdades que você decide colocar? Essa resposta define muito da sua realidade, porque no final, sua mente sempre vai refletir aquilo que foi mais alimentado. E se você começa a alimentar a verdade, tudo começa a mudar. Sua forma de pensar muda, sua forma de sentir muda, sua forma de reagir muda, e isso impacta toda a sua vida, porque quando a mente muda, o comportamento muda, e quando o comportamento muda, o destino começa a mudar junto. Esse é o poder da substituição. Não é apenas tirar o que está errado, é construir o que é certo. E quando você faz isso de forma constante, sua mente deixa de ser um lugar de conflito e começa a se tornar um lugar de estabilidade. Quinto passo: e declarar. Agora você entra em um nível que muita gente ignora, e por isso continua perdendo batalhas que poderiam ser vencidas. Você já percebeu, já interrompeu, já filtrou e já substituiu. Mas existe algo que ativa tudo isso de forma mais profunda. Você precisa declarar, porque aquilo que você fala fortalece aquilo que você acredita, e aquilo que você acredita começa a governar sua mente. Agora presta muita atenção nisso. Pensamentos acontecem dentro de você, mas palavras liberam autoridade. Existe uma diferença espiritual entre pensar e declarar. Quando você apenas pensa, você processa. Quando você declara, você estabelece. E é exatamente isso que muda o jogo. Porque até aqui você estava lidando com a sua mente. Agora você começa a exercer autoridade sobre ela. E deixa eu te explicar por quê. Existem pensamentos que não vão embora só porque você ignorou. Eles insistem. Eles voltam. Eles tentam se repetir até encontrar espaço. E nesses momentos, você não pode ficar passivo. Você precisa se posicionar. E posicionamento espiritual envolve voz. Você precisa abrir a boca e declarar. Mesmo que seja sozinho, mesmo que ninguém esteja ouvindo, porque não é sobre quem está ouvindo, é sobre o que está sendo estabelecido dentro de você. Agora pensa nisso. Se um pensamento diz que você não vai conseguir, o que você faz? Você fica em silêncio, ou você responde? Porque o silêncio, nesses momentos, pode ser interpretado como aceitação. Mas quando você declara, você rompe isso. Você diz com firmeza aquilo que você decidiu acreditar. Você afirma aquilo que está alinhado com a verdade. E isso começa a criar um ambiente diferente na sua mente. Agora deixa eu te mostrar algo muito forte. A sua mente escuta a sua voz. Aquilo que você fala para si mesmo molda sua percepção. Se você só ouve pensamentos negativos, sua mente se inclina para isso. Mas se você começa a declarar a verdade, sua mente começa a se alinhar com isso. E isso é repetição. Você fala, sua mente absorve. Você reafirma, sua mente fortalece. E aos poucos, aquilo se torna padrão. Agora entende o nível disso. Você não está apenas reagindo aos pensamentos. Você está estabelecendo um posicionamento. Você está dizendo o que fica e o que não fica. E isso é autoridade. Mas deixa eu ser muito direto com você. Autoridade não é sentir. Autoridade é decidir.
Mesmo quando você não está sentindo confiança, você declara confiança. Mesmo quando o medo tenta aparecer, você declara fé. Mesmo quando tudo parece contrário, você escolhe afirmar a verdade. E isso exige firmeza, porque não é automático, mas é poderoso. Porque cada declaração sua é como se você estivesse reforçando uma direção. Você está treinando sua mente a obedecer aquilo que é verdadeiro. E isso muda completamente sua estrutura interna. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem declarado sobre a sua vida? Você tem reforçado dúvidas? Ou tem fortalecido sua fé? Porque no final, sua mente vai se alinhar com aquilo que mais ouve. E se você começa a usar sua voz com autoridade, tudo começa a se reorganizar. Pensamentos perdem força. Confusão diminui. Clareza começa a surgir. E você deixa de ser alguém que apenas pensa, e passa a ser alguém que governa a própria mente. Sexto passo: e alinhar a rotina mental. Agora você precisa encarar uma verdade que muita gente evita, mas que define completamente a saúde da sua mente. Não adianta perceber, interromper, filtrar, substituir e declarar, se o ambiente que você alimenta todos os dias continua contaminando seus pensamentos. Porque a sua mente não é influenciada apenas por momentos, ela é moldada pela rotina. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você consome, tudo isso constrói o padrão da sua mente. E aqui está o ponto. Você não luta contra pensamentos apenas quando eles aparecem. Você prepara sua mente antes deles chegarem. Isso muda tudo, porque muita gente só reage quando já está sendo atacada. Mas quem vive em proteção, se antecipa. Agora pensa comigo com muita sinceridade. O que você tem colocado dentro da sua mente diariamente? Quais conteúdos você consome? Quais conversas você escuta? Quais ambientes você frequenta? Porque tudo isso deixa marcas. Tudo isso influencia. Tudo isso constrói pensamentos mesmo que você não perceba. E depois você tenta ter paz, mas sua mente está cheia de ruído. Tenta ter clareza, mas está cercado de confusão. Tenta ter fé, mas está sendo alimentado por dúvidas o tempo todo. Isso não é coincidência. Isso é consequência. Agora presta atenção nisso. Você não pode esperar ter uma mente forte se alimenta sua mente com coisas que te enfraquecem. Você não pode esperar clareza se vive cercado de distração. Você não pode esperar paz se tudo que entra dentro de você gera agitação. E aqui está o ajuste que precisa ser feito. Você precisa alinhar sua rotina mental com aquilo que você quer viver. Se você quer uma mente em paz, precisa alimentar sua mente com aquilo que gera paz. Se você quer clareza, precisa consumir aquilo que traz direção. Se você quer fé, precisa se expor constantemente à verdade. E isso é decisão, porque nem sempre será automático, nem sempre será fácil, mas é necessário. Agora deixa eu te mostrar algo muito importante. A sua mente aprende por repetição. Aquilo que você vê todos os dias se torna normal. Aquilo que você escuta com frequência se torna verdade dentro de você. E é por isso que tantas pessoas estão confusas. Não é falta de capacidade. É excesso de influência errada. Mas quando você começa a alinhar sua rotina, tudo começa a mudar. Você começa a selecionar melhor o que entra. Começa a evitar aquilo que te enfraquece. Começa a buscar aquilo que te fortalece. E aos poucos, sua mente começa a se ajustar. O que antes era confusão, começa a dar lugar à clareza. O que antes era peso, começa a dar lugar à leveza. O que antes era instabilidade, começa a dar lugar ao equilíbrio. Porque agora você não está apenas reagindo aos pensamentos. Você está construindo um ambiente onde pensamentos certos têm mais espaço. E isso muda completamente o jogo. Porque uma mente bem alimentada não se abala com qualquer coisa. Uma mente alinhada não aceita qualquer pensamento. E quando você vive assim, você não apenas protege sua mente, você fortalece ela todos os dias. O sétimo passo: e depender do Espírito Santo. Agora você chegou no ponto mais profundo de todos. Depois de perceber, interromper, filtrar, substituir, declarar e alinhar, ainda existe algo que sustenta tudo isso. Você precisa aprender a depender. Porque existe um limite na sua força. Existe um limite no seu controle. Existe um limite na sua capacidade de manter tudo sob domínio o tempo todo. E é exatamente aqui que muitos falham.
porque tentam viver uma vida espiritual baseada apenas em esforço. Tentam manter a mente no lugar, na força, tentam controlar pensamentos, na disciplina, tentam resistir, sozinhos. Mas essa batalha não foi feita para ser vencida assim. Agora presta atenção nisso com muita profundidade. Você não foi chamado para carregar isso sozinho. Você foi chamado para caminhar com o Espírito Santo. E depender não é perder controle. Depender é reconhecer quem realmente tem o controle. É entender que existe uma presença que vê o que você não vê, que entende o que você não entende, que discerne aquilo que você ainda não consegue discernir. E quando você começa a depender, algo muda dentro de você. Você para de tentar sustentar tudo sozinho. Você para de se desgastar tentando controlar cada pensamento. Você começa a descansar, mesmo em meio à batalha. Mas deixa eu te explicar o que é depender na prática. Depender é envolver o Espírito Santo no seu dia. É falar com Ele, mesmo nas coisas simples. É pedir direção quando um pensamento surge. É buscar ajuda quando sente que está sendo pressionado. É reconhecer que, sem Ele, você volta ao mesmo ciclo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou mudar, mas acabou voltando para o mesmo lugar? Quantas vezes você teve bons momentos, mas não conseguiu manter? Isso acontece porque faltou sustentação. E a sustentação não vem de você, vem da presença. Quando você depende, você se conecta. E quando se conecta, você recebe força, recebe direção, recebe discernimento. E isso te coloca em outro nível. Porque agora você não está apenas reagindo com base no que você sabe, você está sendo guiado. E isso muda tudo. Porque existem momentos em que você não vai saber o que fazer. Momentos em que o pensamento vem forte. Momentos em que a pressão aumenta. E nesses momentos, não é técnica que sustenta, é presença, é o Espírito Santo te lembrando da verdade, te fortalecendo por dentro, te ajudando a permanecer firme. Agora entende o nível disso. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar conectado, porque quando você está conectado, você não depende apenas de si mesmo, e isso tira um peso enorme. Você começa a viver com mais leveza, com mais confiança, com mais estabilidade, porque sabe que não está sozinho. E mais do que isso, sabe que existe alguém te ajudando em cada detalhe, até nos pensamentos que ninguém vê. E é aqui que a proteção da mente se torna completa. Não é apenas sobre o que você faz, é sobre com quem você caminha. E quando você aprende a depender, você deixa de lutar sozinho e começa a vencer acompanhado. Portanto, existe uma verdade que você precisa encarar com coragem. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você entendeu, não dá mais para continuar vivendo da mesma forma. Porque agora você sabe que existe uma batalha, você sabe onde ela acontece, você sabe como ela funciona, e você sabe que não está sozinho. Então deixa eu te dizer algo direto, você não é refém da sua mente. Você não nasceu para viver preso em pensamentos que te enfraquecem. Você não foi criado para viver confuso, ansioso, sobrecarregado por dentro. Isso não define você, e nunca definiu. Talvez, até hoje, você tenha se acostumado com isso. Talvez tenha aceitado como se fosse parte da sua vida. Mas não é, e não precisa continuar sendo. Porque existe algo maior dentro de você. Existe uma autoridade que você ainda não tinha acessado. Existe uma força que você ainda não tinha desenvolvido. Mas agora você tem consciência. E consciência gera posicionamento. E posicionamento gera mudança. Agora pensa comigo. Quantas decisões na sua vida foram influenciadas por pensamentos que você nunca questionou? Quantas vezes você recuou? Não porque não podia avançar, mas porque algo dentro de você disse que não dava? Quantas vezes você duvidou? Não porque Deus falhou, mas porque sua mente foi tomada por pensamentos contrários? Isso precisa parar. E não começa amanhã, começa agora. Porque mudança espiritual não acontece por intenção, acontece por decisão. E a decisão que você toma agora define o que acontece daqui para frente. Você pode continuar permitindo que qualquer pensamento entre. Pode continuar reagindo da mesma forma. Pode continuar vivendo nesse ciclo. Ou você pode se posicionar. Pode decidir proteger sua mente. Pode decidir usar tudo o que você aprendeu aqui. Pode decidir não aceitar mais aquilo que te enfraquece. E deixa eu te falar algo forte.
Deus não te chamou para viver em guerra constante. Deus te chamou para viver em domínio. Domínio sobre seus pensamentos. Domínio sobre suas emoções. Domínio sobre aquilo que tenta te derrubar. E esse domínio começa dentro de você. Não é sobre controlar o mundo, é sobre governar a sua mente. E quando isso acontece, tudo muda. Você começa a pensar diferente, começa a reagir diferente, começa a viver diferente. E aquilo que antes te abalava, já não tem mais o mesmo efeito. Porque agora você está consciente, você está atento, você está posicionado. E isso muda completamente a sua realidade. Porque uma pessoa posicionada espiritualmente não vive mais no automático. Ela escolhe, ela decide, ela governa. E é exatamente isso que começa a acontecer com você agora. Por fim, quero que você faça algo diferente de tudo que você fez até aqui. Se for possível, diminua o ritmo por alguns segundos. Pare de apenas ouvir e comece a sentir. Porque esse não é só um momento de entendimento, é um momento de conexão. Se você puder, feche seus olhos por alguns instantes. Se não puder, apenas concentre sua atenção. Respire fundo. E agora direciona sua mente para Deus. Pai, neste momento, eu coloco essa pessoa diante de ti. O Senhor conhece cada pensamento que passa pela mente dela. Conhece cada luta interna, cada dúvida, cada medo que ninguém vê. E agora, eu te peço com toda a autoridade espiritual, toca na mente dela. Traz paz onde existe confusão, traz clareza onde existe dúvida, traz descanso onde existe cansaço mental. Espírito Santo, começa a agir agora. Vai organizando aquilo que está bagunçado. Vai trazendo luz onde existe escuridão. Vai revelando aquilo que precisa ser revelado. Que todo pensamento que não vem de ti perca força agora. Que toda confusão seja quebrada. Que toda voz contrária seja silenciada. E que a tua verdade comece a ocupar cada espaço dessa mente. Agora, onde existe ansiedade, coloca paz. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe insegurança, estabelece identidade. E que essa pessoa comece a perceber a tua presença de forma real. Que ela não se sinta mais sozinha. Que ela entenda que o Senhor está presente até nos pensamentos que ela não consegue controlar. Espírito Santo ensina, guia, alerta, mostra o caminho. E fortalece essa mente para que ela não seja mais dominada, mas governada. Que a partir de hoje exista um novo nível de consciência, um novo nível de proteção, um novo nível de paz. E que tudo aquilo que foi aprendido aqui não fique apenas no entendimento, mas se torne prática diária. Agora, se você puder, apenas diga dentro de você: minha mente pertence a Deus. Repete isso com intenção: minha mente pertence a Deus. E deixa essa verdade ocupar espaço dentro de você, porque é assim que começa a mudança, de dentro para fora. Se esse vídeo falou com você, não ignora isso. Não trata como mais um conteúdo que você assistiu e seguiu sua vida normalmente, porque o que você ouviu aqui não foi por acaso. Existe algo acontecendo na sua vida, e Deus está te dando direção. Agora a decisão é sua. Você pode sair daqui e continuar vivendo do mesmo jeito, ou pode começar a aplicar tudo o que você aprendeu. Pode começar a vigiar seus pensamentos. Pode começar a se posicionar. Pode começar a proteger a sua mente de verdade. Mas existe um passo simples que eu quero que você dê agora. Comenta aqui embaixo, com intenção, não como algo automático. Escreve assim: minha mente pertence a Deus. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está declarando, está assumindo um posicionamento, está dizendo publicamente aquilo que você decidiu viver. E isso tem poder. Agora me responde aqui nos comentários. Qual desses passos você mais precisa aplicar hoje? Perceber, interromper, filtrar, substituir, declarar, alinhar ou depender? Eu quero ler seu comentário, porque isso não é só sobre existir, é sobre transformação. E se você chegou até aqui, já é um sinal de que algo dentro de você quer mudar. Então não para agora. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui você vai continuar fortalecendo sua mente e sua fé. E mais importante que tudo isso, comece hoje, não deixe para depois, porque a batalha pela sua mente não espera, mas agora você também não. E isso muda tudo.